Olá, meus queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês abundantemente, em nome do Senhor. Pastor Heraldo Ávila por aqui, é com alegria no coração que mais uma vez eu me dirijo a vocês, trazendo a palavra de Deus. E hoje eu vou falar de um assunto que realmente vai interessar a todos, porque eu vou estar dando continuidade ao nosso estudo, a última mensagem da série A Porta Está Se Fechando, e também dando uma síntese dos capítulos 1 ao 4 do livro do Apocalipse, e depois nós vamos entrar direto no depois do arrebatamento da igreja, que é o capítulo 5 e o capítulo 6, né? E segue-se em diante até o capítulo de número 9. Então nós vamos falar aqui, muito importante o que a gente vai falar. Veja bem, vamos orar, vamos começar orando e pedindo ao Senhor que abra o nosso entendimento, porque apesar de Apocalipse significar revelação, nós não podemos compreender as coisas espirituais com o espírito carnal. Nós temos que desativar a carne e ativar o espírito agora, para que a gente possa compreender aquilo que Deus tem a nos dizer. Vem comigo, vamos orar. Pai, eu te agradeço por esta linda oportunidade de poder agora mergulhar nos teus ditames, mergulhar nas tuas maravilhosas palavras ditas no Apocalipse. Senhor, te peço agora que nossos corações dê lugar ao teu Espírito agora, e que as tuas revelações sejam profundas e maravilhosas, nos trazendo temor e nos trazendo desejo de nos separar cada dia mais para ti, porque o grande dia se aproxima. Abençoe esse ouvinte, esse amado irmão ou irmã que estão orando comigo agora e vão participar desse momento tão importante da tua palavra. Senhor, muito obrigado. Que o teu Espírito Santo seja conosco. Amém. Bom, meus amados, vamos direto ao assunto, porque é um assunto muito importante. Eu não quero que a mensagem fique longa, para que vocês tenham a força de vontade de ouvi-la. Veja, nós estamos falando sobre a porta da graça que vai se fechar logo assim que a igreja subir. Ou seja, a igreja subiu, quem ficar, os crentes que ficaram e não subiram, são os que estavam despreparados, os que não levaram as coisas de Deus a sério. Então esses só vão poder encontrar a salvação, tomar a salvação de volta, derramando o seu próprio sangue, derramando a sua vida, dando a sua vida. Tem que perder a sua vida para que você possa achá-la. Então é muito importante você ouvir o que Deus está dizendo e se preparar para este grande dia. E eu quero ler aqui com vocês, antes da gente entrar, Apocalipse capítulo 5, que diz assim: E vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro, em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: Quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e olhar para ele. Então um dos anciões me disse: Não chore, eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Louvado seja Deus. Bom, aí está, meus amados e queridos irmãos, é algo muito importante. Vamos então para a gente entrar no capítulo 5, que eu acabei de ler, porque isso vai acontecer logo na segunda, na metade dos 3 anos, dos 7 anos, 3 anos e meio se passou, tribulação. Nós vamos entrar na grande tribulação, que é onde começa o capítulo 5 da carta do livro ao Apocalipse. Vamos lá então. No primeiro capítulo, João fala da revelação de Jesus Cristo. João recebe a revelação na ilha de Patmos, sabe? E vê Jesus glorificado. Jesus aparece ali como juiz e senhor da igreja. Ele anda no meio dos candeeiros, que ali significa igreja, tá? E seus olhos são como chama de fogo, ou seja, nada escapa ao seu julgamento. Agora a gente ligando isso com a tribulação, aqui vemos Cristo, já está em posição de autoridade e julgamento, preparando o cenário para os eventos futuros, né? Antes da tribulação começar,
ele se revela à igreja. Agora, qual é a mensagem central? Jesus está no controle antes do que o caos comece. Ele está no controle. Agora, já no Apocalipse capítulo 2 e 3, ele fala das 7 igrejas. Ele manda carta às 7 igrejas. Em Éfeso, ele fala com Éfeso que perdeu o primeiro amor. A Esmirna, ele fala que é fiel na perseguição. Pérgamo, ele fala que é comprometida com o mundo. Tiatira, tolerava pecado. Sardes, aparência de vida, mas estava morta. Filadélfia, fiel e perseverante. Laodiceia, morna espiritualmente. Ligando ainda com a grande tribulação, essas igrejas representam as igrejas reais da época, também representa tipos de crente ao longo da história. Em terceiro, um retrato da igreja antes da tribulação. Sim. Agora um destaque importante, Apocalipse 3:10, há uma promessa. E tu guardaste, e eu te guardarei da hora da provação. Isto é interpretado, sabe, irmãos, por muitos como um livramento da igreja da grande tribulação. Ou seja, Jesus vai tirar a igreja daqui antes da tribulação e da grande tribulação. É importante a gente entender esses fatos. Agora, já chegamos aqui no capítulo 4. Capítulo 4 é bom, importante a gente lembrar o seguinte: o céu e o trono de Deus. Eu costumo dizer que é um culto no céu. João viu um culto no céu. João é levado no céu e ele, o que acontece? Ele vê Deus assentado no trono. Ele vê 24 anciões que adoram a Deus. Ele vê seres viventes que proclamam santo, 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 que no caso aqui é os serafins. E aqui acontece algo muito importante. Aqui a igreja não aparece mais na terra. A partir daqui até o capítulo 18, a igreja já está no céu. Então, agora ligando ainda a grande tribulação, Apocalipse 4, irmãos, é visto por muitos como símbolo do arrebatamento. A partir do capítulo 6, começam os juízos, a partir dos selos. Ou seja, o capítulo 1 a 3, igreja na terra. Capítulo 4, igreja no céu. Capítulo 6 em diante, tribulação na terra. Vocês entendem? Agora, uma conexão direta com a grande tribulação. A grande tribulação, descrita principalmente em Apocalipse 6, 18, é o quê? Tempo de juízo divino, surgimento do anticristo, perseguição intensa, ira de Deus sendo derramada. O que o Apocalipse 1 ao 4 nos ensina sobre isso? Deus avisa antes de julgar, né? Ele primeiro fala à igreja, no capítulo 2 e capítulo 3. Segundo, há um chamado ao arrependimento. Antes do juízo, a oportunidade. Terceiro, existe separação entre preparados e despreparados. Nem todos estão prontos. Preste atenção que é muito importante isso. O céu já está em ordem antes do caos que está na terra. Ou seja, Deus nunca perde o controle. Entende, irmãos? Deus nunca perde o controle. Então, aqui nós começamos a entender exatamente o que a gente está querendo, o que a gente precisa entender, que é sobre essa situação que vai acontecer. Por que a gente não pode perder o arrebatamento? Por que a gente não pode perder? Por que nós não podemos perder o arrebatamento, irmãos? Por quê? Porque a tribulação e grande tribulação vai ser muito terrível. Temos que estar preparados. Jesus avisou na parábola das 10 virgens, a preparação, tem que estar preparado, tem que estar esperando, tem que ter azeite, tem que ter prontidão, tem que ter lamparina acesa. Então isso é importante. Agora, vamos entrar aqui no capítulo 5, já descrevi para vocês aí. O capítulo 1, Jesus se revela para João, já glorificado. Capítulo 2 e 3, ele mostra aí o estado da igreja, a igreja em todos os tempos e também no final, né? E o capítulo 3 também. E o capítulo 4 já é a igreja no céu. Os estudiosos já mostram ali, né? Os estudos mostram que a igreja está no céu, é um culto no céu. Aí entra o capítulo 5. O que é o capítulo 5, irmãos? Fala do rolo e do cordeiro. Veja bem, antes da abertura dos primeiros selos, nós somos apresentados um livro. João vê um livro selado com 7 selos. O que é isso? Na antiguidade, irmãos, documentos legais
importantes eram selados desta forma. Ao abrir cada selo, Cristo está fazendo o quê? Essencialmente, ele está autorizando o desfecho da presente era, exatamente. Este não é um ato, irmão, de destruição arbitrária, não, mas é um ato jurídico de prestação de contas com a humanidade. Isso é a abertura dos 7 selos. É um ato jurídico de prestação de contas com a humanidade. Os primeiros 4 selos, os 4 cavaleiros do Apocalipse, capítulo 6, do 1 ao 8. Veja bem o que fala aqui. Esses cavaleiros simbolizam o que, pastor? Esses 4 cavaleiros simbolizam a aceleração dos processos históricos que já vemos no mundo hoje, mas que ali naquele momento atingirão o ápice na grande tribulação, não é verdade? Agora vamos ver aqui o significado desses cavalos, porque assim que começar a abrir os selos, esses cavalos virão. Primeiro, cavalo branco, revela o quê? A impostura, o anticristo surgindo como salvador global, conquistando através de uma falsa paz e diplomacia. Isto é o símbolo do cavalo branco. O cavalo branco ali não tem nada a ver com Cristo, viu? Agora o cavalo vermelho é o conflito. O que é isso? O que o cavalo vermelho significa? A remoção da paz na terra. O sistema global entra em colapso, irmãos, e as nações se voltam umas contra as outras. Isso é o cavalo vermelho, é guerra, destruição, morte, sangue derramado. Agora o cavalo preto, para acabar de piorar. O cavalo preto fala da escassez, a crise econômica profunda, fome, inflação extrema, né? Onde o essencial vai custar um dia de trabalho. Imagine, você comprar aí uma colherzinha de pó de café e açúcar, valeu o valor de um dia de trabalho. Não vai ser fácil. E vem o cavalo amarelo, que simboliza a morte, o resultado direto dos 3 anteriores: morte por guerra, morte por fome e morte também, né? Por doenças e bestas feras. Este é o desenrolar dos cavaleiros. Agora, é fundamental a gente notar, essa nota, vamos usar aqui um termo escatológico, um termo teológico, epistemologicamente, é fundamental notar que os primeiros 4 selos descrevem o efeito dominó, né? Começa um efeito dominó de um mundo que rejeitou a autoridade de Deus. O homem tenta substituir o reino de Deus por seus próprios sistemas políticos, não é verdade? Número 1, econômicos. Número 2, militares. Número 3, políticos. E também é o resultado do caos, o 4. Agora o quinto selo. O quinto selo. O clamor dos mártires, que é o capítulo 6, do 9 ao 11. Este selo, irmãos, marca uma mudança de perspectiva. Saímos de uma esfera global, histórica, né? E entramos na esfera celestial agora. E ali a gente vê o quê? Primeiro, o altar. Os que foram mortos por causa da palavra de Deus estão sobre o altar, né? Segundo, o clamor por justiça. Eles perguntam: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vinga o nosso sangue? A resposta, em terceiro lugar, eles recebem vestes brancas e a ordem de repousar por um pouco mais. Isso nos mostra que a justiça divina, irmãos, é certa, mas ela tem um tempo determinado. Deus valida a dor do mártir, transformando em testemunho de vitória. Louvado seja Deus. Agora, o sexto selo é a concussão cósmica. Me perdoe, irmãos. O sexto selo representa o quê? Uma desintegração de ordem natural. É o momento em que a própria criação se encolhe diante da presença do juiz. Exatamente. Outro, terremotos, o sol se tornando negro, a lua como sangue e as estrelas caindo.
Outra coisa que vai acontecer, o terror dos homens. O texto descreve reis, generais, escravos, todos unidos em um único sentimento de terror. Eles preferirão que as montanhas caíssem sobre eles ao ter que encarar a ira do Cordeiro. E agora vem a conclusão. Aqui termina a ilusão de que o homem é o seu senhor próprio do seu destino. O sistema natural que o homem idolatrava está se desfazendo. E eles vão ver, bem diante dos olhos dele, todo o sistema que eles criaram, a parte de Deus, se desmoronando para nunca mais ser montado. Glória a Deus nas alturas. Agora, o sétimo selo, o silêncio e a transição. Apocalipse capítulo 8, versículo 1. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve um silêncio no céu por cerca de meia hora. Que coisa maravilhosa, hein? Quando abriu o sétimo selo, vai ter um silêncio de quase meia hora. Agora, o que significa esse silêncio? Sabe? Esse silêncio, ele é carregado de um peso teológico. É um momento da expectativa solene antes que a ira de Deus passe da fase de consequência humana, selos, para a fase de juízo divino direto, que são as trombetas. O silêncio ali, irmãos, sugere que diante do que está por vir, até os céus param para observar a gravidade da vindicação de Deus. O céu vai parar diante daquilo que vai ser feito na terra por quase meia hora. Veja, quando a gente começa a analisar os selos, nós podemos traçar aqui um paralelo, sabe? Um paralelo interessante, sabe? No currículo da humanidade, por exemplo, os selos mostram que todas as soluções humanas, políticas, econômicas, ideologia, são incapazes de conter o mal. Quando a proteção de Deus é removida, ou melhor, quando o homem insiste em viver fora dela, o sistema é ruim. A verdade é essa. E qual a lição que a gente tira? A escatologia, vista através dos selos, irmãos, não é sobre o fim da vida, mas sobre o fim da autonomia humana. Exatamente. Para prosseguirmos com clareza, nós precisamos entender que os selos é coisa muito séria, muito importante. Vai acontecer tudo isso. Agora imagine imagine o desenrolar, irmãos, o desenrolar das trombetas. Imagine o desenrolar das trombetas. Não é verdade? Então eu fico pensando às vezes, por que as pessoas estão brincando com coisas tão sérias, não é verdade? Então eu quero falar com você que está aí, ouça essa mensagem, envie essa mensagem para tantas pessoas. Olha, o fim está chegando. Quando Jesus tocar a trombeta e os salvos subirem com ele, quem ficar vai entrar no olho do furacão, porque a coisa vai ficar difícil demais. Meu irmão, se prepare. Se não aceitou Jesus, aceite para ele ser salvador da sua vida. Aceite como Senhor, conheça Ele, busque Ele, tenha um relacionamento com Ele, porque vai ser desesperador para aqueles que ficarem. É muito sério. Olha bem, eu não estou contando história de carochinha, eu não estou tentando emocionar vocês, botar medo, não. Estou falando a mais límpida e pura verdade, até para que vocês se preparem, para que você deixe esse mundo, abandone o pecado, abandone as coisas desta vida e busque a Deus. O mundo vai ruir diante do poder e da ira de Deus. Deus está dando oportunidade para o homem desde que o mundo é mundo. Mas a rebeldia tem crescido e os dias têm sido abreviados por isso. Então, abra o seu coração. Eu vou orar por você agora, porque você entregue a sua vida a Cristo. Meu irmão, você que está afastado, volte para Ele. Peça ajuda a Ele. Peça ao Espírito Santo que te fortaleça. E Ele o fará com toda certeza. Antes que a porta se feche. Pare de ficar procurando igreja perfeita. Pare de ficar procurando pessoas perfeitas. Não tem, você vai achar. Toda igreja tem seus percalços. Toda igreja, porque ela é feita de seres humanos. Não existe um humano perfeito. Todos somos falhos. O que não falha um tipo, falha do outro. Então, olhe para Cristo. Nele não há mancha, não há mácula.
Ele é puro e perfeito. Por isso ele diz, olhando para Jesus. Não manda olhar para a igreja, para pastor, não olhe para ele. Estamos no tempo do fim e o tempo está acelerado. Oremos agora, Pai eterno e Pai querido, que palavra gloriosa, vem abençoar o teu povo, vem estender as suas mãos sobre a tua amada igreja. Desperta, meu Pai, esses que estão dormindo, desperta esses que estão brincando com a salvação. Fortalece esse irmão, essa irmã, Senhor, para que volte a caminhar, volte a te servir, volte a evangelizar, volte a buscar um novo nascimento, buscar arrependimento dos seus pecados. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro por essa família, eu oro por esse irmão, por essa irmã, por todos que me ouvem, onde chegar essa mensagem, que haja temor, haja um quebrantamento, haja um arrependimento. Meu Deus, não deixe as suas palavras voltarem vazias, porque é assim que nós cremos. Eu entrego tudo em tuas mãos. Leva essas palavras àqueles que precisam ouvir. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meu amado e minha amada, que Deus abençoe vocês. A mensagem é poderosa, ouça outra vez. Eu quero te pedir, deixa o seu like. O seu like fortalece, o seu like ajuda o YouTube a mandar essa mensagem para outras pessoas. O teu comentário também ajuda. Gostei muito, queria ouvir mais sobre isso. Coloque lá, glória a Deus, aleluia, alguma coisa, me ajude. Se você não é inscrito, se inscreva. Coloque lá o sininho da notificação para que toda mensagem, todo estudo que eu vou começar a dar aqui possa chegar até vocês, tá bom? Que Deus abençoe vocês rica e abundantemente no nome de Jesus. Não se esqueçam, a voz é minha, mas a palavra, ela é de Deus. Deus abençoe a todos vocês. Eu aguardo vocês no próximo estudo, na próxima mensagem. Nós estaremos falando das trombetas e das taças. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor. Amém.